Hello, sweethearts. Vamos agora conhecer mais intimamente o verbo to be. O verbo to be aparece com muita frequência nas gramáticas, quando nós estudamos nos nossos colégios, ou nos nossos cursos de inglês. E vamos ter a oportunidade agora de relembrar ou realmente ver pela primeira vez o que significa esse verbo tão importante. O verbo to be, ele significa basicamente ser e estar. Quando as pessoas perguntam o que é o verbo to be, ser e estar. E também pode ter o sentido de ficar, em alguns casos, tornar-se algo. Quando usamos para falar a idade, por exemplo, o verbo to be tem o sentido de ter, como veremos posteriormente. Vejamos agora as formas do verbo to be e os seus principais usos. Ok? Então, todos os verbos que nós vamos estudar, nós vamos ver as formas, presente, futuro, passado daquele verbo. Vamos ver quando é que nós usamos esses verbos. Por quê? Porque na hora da nossa prova, é isso que vai nos importar. Eu vou olhar para a frase, vou traduzir e saber quando eu uso aquilo. O que é que aquilo me passa, aquele verbo, aquela ideia, me passa ali naquele texto, naquela questão, naquela frase. Ok, queridos? E assim nós vamos começando a resolver questões, a traduzir textos, a interpretá-los, etc. Então, o nosso verbo to be, no simple present, ou no present simple, no presente, o simple present corresponde em inglês ao presente do indicativo na língua portuguesa. Vejamos agora as formas do simple present, do presente simples, do verbo to be. Na primeira coluna, nós veremos a forma sem contração. Na segunda, a tradução. E na terceira, a forma contraída. Como nós vamos ver, a forma interrogativa, ela não permite contração. O que é a contração? Eu faço uma leve fusão entre o sujeito, o pronome, e o verbo, para facilitar, queridos. Como nós sabemos, no dia a dia, na língua falada, nós tendemos a fundir tudo. Embora, o bora, o bó, já foi um dia, vamos em boa hora. Até chegar bó, bora. Ok? Então, tudo tende-se a se contrair. Aí, no inglês, no verbo to be, na forma afirmativa, nós temos a contração. O I am é o eu estou ou eu sou. Como é a forma contraída? I'm, A, apóstrofe M. You are, você está, você é you're. He is, ele está, é his. She is, ela está, é she's. It is, ela, ele está, é. O it é usado para animais, para coisas assim mais indefinidas e tal. It's. We are, nós estamos, somos, we're. E o are, vocês estão, são, you're. They are, eles estão, são, they're. Então, temos aí essas formas contraídas, as formas não contraídas na forma afirmativa. Olhem bem, quem não conhece. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Percebam que a terceira pessoa do singular, o he, o she e o it, todos terminam em is. O we, o you e o they, nós, vocês, eles terminam em are. O você também termina em are. E temos apenas a variação aqui do am. I am. You are. He, she, it is. We, you, they are. Observemos que o verbo to be, ou observamos que o verbo to be se conjuga no presente am, is e are. Só isso. It é um pronome impessoal, usado para indicar algo sem gênero. Um animal, um objeto, abstrato, etc. Ok, queridos? Então, conhecemos aqui
As pessoas, o I, you, he, she, it, we, you are, you, it, we e o they, que vão nos acompanhar, e conhecemos a conjugação do verbo to be na afirmativa. Vamos ver agora examples, nosso inglês instrumental. I am an English teacher. I am, ou a contração I'm an English teacher, sou uma professora de inglês, ou eu sou. Traduzindo cada palavra, eu sou uma professora de inglês, an English teacher. You are marvelous students. Vocês, queridos todos, são alunos maravilhosos, marvelous students. You are marvelous students. They are my friends. Eles são meus amigos. They are my friends. Eles são meus amigos. I am at the drugstore. Eu estou na farmácia, na drugstore. Ou I'm at the drugstore. The cat is outside. Cat é um animalzinho, é um gatinho, é um gato. The cat is outside. Ou it is outside. O gato está lá fora. Se eu for substituir o substantivo gato pelo pronome, o pronome será o it. Ele expressa algo, como nós lemos, um pronome impessoal, usado para indicar algo sem gênero. Né? Um animal, um objeto abstrato, no caso. Nós não sabemos se é gatinho ou gatinha. E aí vai. Ok, Gias, vamos passar. You are very nice. Vocês são muito legais. You're very nice. It's raining. Está chovendo. Então, veja, queridos. Está chovendo. Em português não tem o sujeito. Em inglês, sim. It is raining. It is raining. It's raining. Ok? Então, olhem bem para essas frases. Aí está o nosso verbo to be na afirmativa. Vimos alguns exemplos. Começamos a nos familiarizar com ele. Para que tenhamos a negative form, basta acrescentar o not após o verbo to be. Podemos também fazer a contração do verbo to be com o not. A forma negativa, negative form, como é que nós formamos? Basta nós acrescentarmos o not. O not é no, não. I am not. Eu não sou alguma coisa. Ok? Ou I'm not. You are not. You are not é you aren't. O único que não se contrai, queridos, é o M com not. Ok? A gente pode dizer I'm not. Mas os demais, todos se contraem. Se contrai o are mais o not. Aren't. O is mais o not. Isn't. O is mais o not. Isn't. Aí vai. O are mais o not. Então, perceba como é fácil. I am not. You are not. You aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. You aren't. We are not. You aren't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. Ok? Negative form. Basta colocar o not após o verbo to be. O am, o are, o is. Nada mais. Examples. She is not his mother. Ou she isn't. Ela não é a mãe dele. Então, focamos logo nos verbos, mas já estamos conhecendo também os pronomes, queridos. Ela não é a mãe dele. He is not. He isn't an engineer. Ele não é um engenheiro. He isn't engineer. Já lembra o português.
You aren't a bad person. Você não é uma pessoa má. They are not, ou they aren't our neighbors. Eles não são nossos neighbors, nossos vizinhos. Aproveitem para conhecer essas novas palavras que vocês estão entrando em contato. O que mais? Quando queremos usar a interrogativa ou a interrogative form, a forma interrogativa, simplesmente invertemos o verbo to be, colocando-o no início da frase. A forma interrogativa não aceita a contração. Não dá dias para contrair. Por exemplo, am I smart? É só inverter. Eu coloco a forma verbal antes do pronome, antes do sujeito. Só. Nada mais. Am I smart? Eu sou inteligente? Is he your brother? É ele seu irmão? Is she happy? Está ela feliz? Ou como nós dizemos, ela está feliz? Are you my neighbor? Você é meu vizinho? Are they husband and wife? Eles são marido e mulher? Is he a lawyer? Ele é um advogado? Lawyer. Então, queridos, é só dar uma leve invertida e colocar o ponto de interrogação. Então, nós já sabemos que está na forma interrogativa e que ela não aceita contração. Tudo bem? Ok? Continuemos. Verbo to be, past simple, simple past. O verbo to be, pretérito perfeito e imperfeito. Então, o past simple ou simple past, como eles são chamados, tanto se refere ao pretérito perfeito, ao nosso pretérito perfeito, como ao nosso pretérito imperfeito. Vejamos agora as formas do simple past, passado simples, do verbo to be, que equivalem ao pretérito perfeito e imperfeito em português. As formas afirmativas e interrogativas do simple past não permitem contração. Ok, queridos? Nós vamos ver. Então, as formas afirmativas e interrogativas do simple past não permitem contração. Por exemplo, I was, que é a forma afirmativa do quê? Do verbo to be no passado, significa ou eu fui, ou eu era, ou eu estava. Nosso pretérito perfeito e imperfeito. Eu fui, ou eu era, ou eu estava. Mais que perfeito, enfim, tudo. E were, você foi, ou você era, ou estava. He was. Ele foi, ou ele era, ou ele estava. Vocês percebem como é bom? Basta que eu entenda a frase. Quando eu tenho I was, you were, he was, eu vou usar um desses tempos verbais de acordo com a harmonia da frase. Eu vou traduzir como eu fui, eu era, eu estava, de acordo com a minha conveniência, com a harmonia do texto. Então, é muito mais simples, eu não preciso decorar cada conjugaçãozinha. É tudo igual. I was, you were, he was, she was, it was. He, she, it was. We, you, they, were. Então, ele foi, ou ele era, ou ele estava. She was, ela foi, ou ela era, estava. It was, ele ou ela foi, ou era, ou estava. We were, nós fomos, ou nós éramos, estávamos. You were, vocês foram, ou vocês eram, estavam. They were, eles foram, ou eles eram, eles estavam. Ok, queridos? Aí, vamos ver aqui os usos. They were eating a delicious food. Eles estavam comendo um prato delicioso. Então, they were, eles estavam comendo. Nós podemos entender que aí, nessa frase, quando começamos a traduzir o verbo eat, é comer, que o estavam cabe direitinho, fica harmonioso com o resto da frase.
Essa tradução fica harmoniosa. We were very happy yesterday because of her. Nós estávamos muito felizes ontem por causa dela. We were. She was the best student of the class. Ela era a melhor aluna da classe. Perceberam? Was. Aí fica melhor o era. Ela era. Ou ela foi a melhor aluna da classe, dependendo do contexto. He was very happy with her. Ele foi muito feliz com ela. Então, observamos aí o verbo to be na terceira pessoa do singular, ou não, queridos, quando está no plural também. E percebam, não se contrai. Não se contrai como? O I was, nós não temos contração, é diferente do I am, que é igual a I'm. Entenderam? E o are, não temos como contrair o were. Já you are é igual a your, ok? É só isso, não há contração para a forma afirmativa. Observamos esses exemplos. E a forma negativa? Is a negative form com a respectiva contração. Então, a forma interrogativa e afirmativa não permite contração, mas a negativa sim. I was not, I wasn't. You were not, you weren't. He was not, he wasn't. She was not, she wasn't. It was not, it wasn't. We were not, we weren't. You were not, you weren't. They were not, they weren't. Percebam que basta colocar também o not, corresponde a não, depois o verbo to be, e aí as contrações que vamos nos acostumando com elas, pelo uso. Examples. He was not, he wasn't feeling well last week. Ele não estava se sentindo bem a semana passada. Sarah was not, wasn't his girlfriend. Sarah não era sua namorada. They were not ou weren't good actors. Eles não eram bons atores. Ok, queridos? Actors, girlfriend. Começamos a ver outros verbos também. He wasn't feeling well last week. O verbo to feel é o verbo sentir. Última frase. You were not, weren't sad yesterday. Você não estava triste ontem. Ou vocês não estavam tristes ontem. Perceberam que o you, ele tanto é o you você como vocês. Singular, plural. Ok, Gears? E agora nós vamos fazer um rápido break, intervalo. E eu volto já para nós continuarmos a conhecer o verbo to be e as próximas formas verbais. See you, Gears.